Quando eu comecei a fazer fio, o que mais deixava uma sobrancelha artificial, que era no meu caso quando eu comecei, vou deixar a foto aqui para vocês verem, eu deixava os fios do início muito próximo um do outro e ele ficava muito retinho. Então toda vez que ele ficava reto, a minha sobrancelha não ficava com um desenho natural, porque todo início de sobrancelha, né, a continuação da sobrancelha, os fios nunca são retos, eles têm uma curvatura, tem uma trama por trás, e foi aí que eu fui desenvolvendo a técnica B-Brows. Então eu sempre gosto de começar os fios fazendo como se ele fosse no formato de C, a letra C, só que um pouco mais aberto. Então eu consigo fazer com que eles fiquem naturais e não fique com aspecto artificial. Então vamos lá, vou dando vários detalhes aqui antes de fazer esse fio. Primeiro, como que eu encosto, como que eu posiciono a mão para fazer esse fio. Principalmente esse início desse lado, eu tenho que ter uma postura muito firme para que eu consiga puxar o meu fio. Se a minha mão ficar muito solta, e isso acontece muito com as alunas, principalmente mulher, que tem um receio de machucar, de incomodar e tal. Então a ideia é você não se preocupar com isso, porque você precisa ter firmeza, o seu apoio para você conseguir fazer os fios. E eu tenho um truque que eu sempre uso, que é deixar aqui a lâmina, o T-body, dessa forma, segurando com os dois dedos, e esses dois dedos aqui eu apoio na entradinha aqui, ó, do olho, apoiando aqui na parte de baixo da sobrancelha. Então eu faço exatamente assim, ó. E aí eu consigo ter uma firmeza, tá vendo? Minha mão não mexe, eu tô totalmente firme, e aí eu consigo movimentar o T-body para fazer os fios. Então vamos lá, vamos fazer o primeiro fio aqui. Detalhe, eu molhei a lâmina e isso acontece muito, o pigmento sobe para cima das pontinhas aqui, então o pigmento sobe e aí às vezes você vai passar na pele e não vai sair. O que você tem que fazer? Você simplesmente vai dar só uma encostada, ó, na pele, o pigmento desce e aí você pega desse pigmento e puxa o fio, ok? Então vamos lá, vou puxar aqui eu só encostei um pouquinho e agora o pigmento já desceu, eu vou inclinar o meu T-body e vou puxar o meu primeiro fio. Eu puxo ele sempre curvado. Então existem várias tramas, várias formas de fazer. Eu gosto sempre de começar um fio e puxar o outro logo em seguida, ou no meio, ou no final, para não ficar aquela sequência, aquele cercadinho. Então a gente tem vários modelos. Você pode fazer uma sequência de dois, ó, sempre usando esse movimento, esse apoio, e aí você consegue ter uma sobrancelha mais natural. Então eu vou curvando exatamente nesse ponto, e toda vez que eu chego na borda eu não paro o meu fio, porque se eu parar e quando eu limpar o desenho, que no caso vai ser o desenho que eu faço na cliente, ele não vai ter esse fio, porque ele não existe, isso é só uma marcação. Daqui a pouco eu vou passar o algodão aqui, vocês vão ver que não vai ter absolutamente nada, somente os fios que eu estou fazendo. Então é importante você sempre continuar na borda, não parar. Eu começo um fio, eu encosto na borda e continuo ela. Isso no caso da borda aqui de cima. Essa borda é como se fosse o lápis branco. Como se fosse o lápis branco, que é um desenho que a gente faz para mostrar para o cliente. Ele aprovando esse desenho, a gente pega e faz exatamente o que está no desenho, que é o que a gente está fazendo aqui. Quando eu vou fazer esses fios que vão vir de cima, isso depende muito, e uma dica muito importante, para deixar uma sobrancelha natural não é seguir um desenho, não é seguir uma regra, é você simplesmente acompanhar o desenho dos fios da sobrancelha. Então, se os fios estão deitados demais, eu tenho que acompanhar esse fio, eu não posso ter uma regra e ser uma cópia em toda a sobrancelha, porque tem muita sobrancelha que quando chega aqui um pouquinho depois do início, todos os fios já são para baixo. E tem casos que tem sobrancelhas que vão até aqui embaixo e não tem nenhum fio subindo. Da metade para cá são todos fios que vão fazendo esse movimento. Então eu sempre tenho que observar como que está sendo a trama de fios da sobrancelha que eu estou fazendo, para depois eu vir puxando o fio. Vamos fazer essa daqui, um caso raro, mas que acontece muito. Não é raro, mas eu não encontro com tanta frequência. Apesar de fazer muitas sobrancelhas por dia, eu não encontro
esse tipo de sobrancelha. Então, vamos fazer ele aqui, que é aquela sobrancelha que um pouquinho depois do início, todos os fios já são para baixo, ok? Então vamos lá, vamos fazer esse desenho simulando exatamente como se fosse esse tipo de sobrancelha. Eu pego aqui a borda, sempre faço um pedaço da borda e aí eu começo a descer no meu desenho como se fosse aquela sobrancelha que chegou a partir do meio ali, ela já tem esse movimento, ó, de jogar. Eu sempre gosto de trabalhar com ramificação. A ramificação nada mais é do que tirar de um fio outro, não é 2 fios, é somente um fio. Então toda vez que eu vou fazer uma ramificação ou vou fazer um outro fio, se tiver dado alguma falha ou se precisa preencher um pedaço, eu sempre coloco a ramificação no lugar, ao invés de fazer um novo fio. Então aqui a gente está usando um exemplo de uma sobrancelha que desce bastante aqui, ó, que os fios são todos para baixo. E aí a gente consegue deixar natural. Por quê? Porque você acompanha os fios da pessoa. Se você faz algo contrário os fios da pessoa, você não tem tanta naturalidade, porque vai ficar contrário, né, os fios dela. E aí você bate o olho e você já sabe que tem uma micropigmentação ali. Então é muito comum ver esses tipos de trabalhos onde se segue uma regra. E não existe uma regra, né? A gente sempre tem que buscar fazer algo que seja o mais próximo do natural, né? Nesse caso aqui a gente está falando de naturalidade. Tá dando para pegar aí? Tá. Então, ó, esse caso aqui é uma sobrancelha que vem até o final. Então aqui a gente vai trabalhar com ela exatamente como se tivesse pelos aqui, ó. É uma sobrancelha que tem um desenho um pouco diferente do comum. E aí eu volto aqui no meu início e continuo trabalhando. Vocês conseguem perceber que no final de cada fio eu dou uma sutileza para dar esse efeito natural. Eu não continuo com a mesma pressão. Na verdade, eu aperto a lâmina para o pigmento descer, depois eu volto o peso da mão, começo bem fraquinho, aperto aqui no meio e solto no final, porque aí meu fio fica com um efeito natural. Então a ideia é imitar os fios. Então quanto mais... Eu me lembro que quando eu fui criar a técnica Bibrows, eu tirava fotos de várias sobrancelhas para entender como que era a trama, como que aqueles fios estavam na sobrancelha, para depois criar a técnica. Então é muito bom você fazer isso também. Pega umas sobrancelhas que você for atender, tira foto dela, estuda sobre ela, vê como que está nascendo os fios, como que está sendo o caimento. Porque a ideia do natural é uma reprodução. Então, isso aqui nós estamos fazendo uma trama, tá? Usando o conceito de ramificação. Depois posso falar um pouco mais sobre esse conceito, que deixa exatamente uma sobrancelha natural. Quando eu coloco esse apoio, eu não sujo o desenho, então eu não me perco. Eu consigo trabalhar até o final da sobrancelha sem precisar me preocupar com o desenho, de ter que limpar, enfim. Então eu tenho essa mobilidade. Então aqui eu vou limpar para vocês verem exatamente como que ficou. Isso é uma trama, tá, qualquer. Então a ideia é não ficar preso a uma trama, não ficar preso a um formato de sobrancelha e simplesmente fazer o que é natural. Então quando você tem esse olhar, essa sensibilidade de perceber como que está sendo a trama de fios da sobrancelha que você está fazendo, você consegue trabalhar com mais naturalidade. Então aqui, ó. Aqui nós temos um efeito de uma sobrancelha, não sei se você já viu, desse tipo, onde o final da sobrancelha ele é totalmente
para baixo, ou seja, olha para você ver, quando chega no meio dessa sobrancelha, um pouco antes do meio, todos os fios já estão para baixo. Não sei se você já viu sobrancelha assim, mas tem muito, e sempre as pessoas, as clientes, né, gostam de cortar aqui para não ficar rebelde, enfim. Então eu venho fazendo essa trama usando esse conceito de ramificação. O que é esse conceito de ramificação? É simplesmente você pegar um fio, então eu tenho um fio aqui, e desse fio eu tiro o outro. Então, toda vez que eu tenho esse conceito de ramificação, eu tenho um efeito mais natural, porque quando a gente olha para a sobrancelha, a gente vê exatamente isso. Parece que um fio sai do outro e vai se bagunçando ali, enfim. Então, essa é uma trama, bem usando o conceito de ramificação e esse final um pouco mais para baixo. O início, sempre deixa o início um pouco mais curvado, não deixa os fios retos. Eu vou fazer aqui uma sobrancelha também com o fio, um início mais quadrado. Tem clientes que gostam de deixar o início um pouco mais quadrado. E nesse caso aqui, se essa cliente falar assim, Túlio, eu quero o início um pouco mais quadrado, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui na frente dela, desço um pouco esse meu início e eu puxo uma ramificação desse mesmo fio e jogo aqui pra frente, ó. E aí eu vou ter que aumentar o meu segundo fio. E aí eu consigo ter uma sobrancelha um pouco mais, né, com início um pouco mais quadrado. Claro que a gente não pode deixar aquele fio totalmente reto, mas aqui a gente já consegue ver um efeito mais quadrado. E o detalhe principal que deixa esse charme é essa bagunça de fios, olha. E esse finalzinho, se você quiser pegar o dermógrafo e fazer um esfumado aqui, se fosse uma sobrancelha sem pelo nenhum, uma pessoa que sofreu de alopecia, você pode fazer um esfumado no meio de cada fio aqui, ou preencher com mais fios, automaticamente ele já vai esfumar e vai colar um no outro, a gente consegue deixar um efeito bem natural.